Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brasil Culé, canal de notícias do Barça. Galera, a gente está aqui hoje de novo com mais um vídeo no canal Brasil Culé, porque vamos falar de um tema interessante, tá? Vamos continuar falando sobre ontem, né? O PSG atropelou a Inter por 5-0 na grande final da Champions League no Allianz Arena lá em Munique, tá? Foi uma goleada histórica, né? A primeira Champions da história do PSG. Mas o que chamou a atenção de todos os torcedores culé, né, foi essa conquista tem muita conexão com o Futebol Clube Barcelona, tá? Neste vídeo a gente vai falar sobre a homenagem oficial do Barça, o feito histórico de Luis Enrique, comparado com Guardiola, né? O Dembélé lembrando do Barça como o clube dos sonhos, né? E muito mais. Então, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e vou fazer um teste aqui rapidinho, tá, galera? Quero fazer uma pesquisa ao vivo. Será que o sininho de notificações funciona mesmo? Tá? Ativa aí e depois me conta nos comentários se chegou a notificação do próximo vídeo. Beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, então, o Barcelona felicitou o PSG, tá? Assim que terminou a final e o PSG levantou a taça, o perfil oficial do Barcelona fez uma publicação curtinha, mas muito elegante, né, nas redes sociais. Dizia assim, abre aspas: "Parabéns Paris Saint-Germain por ganhar a sua primeira Champions League", fecha aspas. Simples, né? Uma homenagem institucional simples, mas com muito significado. E o reconhecimento esportivo de um clube gigante como o Barça para outro que acaba de conquistar o título mais importante da Europa pela primeira vez, tá? Então, esse gesto do Barça mostra respeito, né? Mas também mostra que o clube ainda está muito ligado com essa nova geração de treinadores e jogadores que passam por aqui, né? É claro que a gente vai falar deles agora, né? Mas espera aí, eu queria também não deixar passar isso daqui, esse comentário, que o PSG não sempre se porta bem com o Barça. Por isso que eu gosto do reconhecimento do Barcelona, né? Está sendo elegante, está sendo simples, direto e frio também. Porque os torcedores, vocês viram, né, os que os torcedores do Paris Saint-Germain fizeram lá em Paris? Eles fizeram destroçaram muitas coisas, são uns bárbaros. Então, galera, eles são mal criados, não sei como falar, ou não sei outra palavra, tá? Mas são caras que eu fico feliz só pelo Luis Enrique, tá ok? Então, falando de Luis Enrique, né, e Pep Guardiola, os dois tripletes vêm com DNA culé. O técnico campeão da Champions League com o PSG, que ninguém menos do que Luis Enrique, que é ex-jogador do Barcelona, né? E olha só o que é feito, tá? Ele se tornou o segundo técnico da história a conquistar um triplete, tá? Liga, Copa e Champions com dois clubes diferentes. Quem foi o primeiro? Ele mesmo, foi o Pep Guardiola. Guardiola fez isso com o Barça e depois com o Manchester City, tá? Já Luis Enrique fez em 2015 com o Barça e agora com o PSG. Segundo o Mundo Deportivo, os dois têm algo em comum e que vem além das conquistas. Dois tripletes com origem comum, o Futebol Clube Barcelona. Ambos foram formados aqui, cresceram com o estilo de jogo do Barça, entenderam o que é dominar o jogo com posse, pressão e intensidade. E agora brilham em outras partes da Europa, né, com a mesma essência. Ou seja, o Barça sigue influenciando o futebol europeu, mesmo sem estar na final, tá? Então, Luis Enrique, né, se torna o terceiro também técnico em ganhar Champions após treinar o Barcelona, tá? Além disso, né, Luis Enrique entra com um grupo mais seleto ainda, né? Ele é o terceiro técnico na história que venceu a Champions com outro clube depois de ter treinado o Barcelona.
Os outros dois foram o Pep Guardiola, que ganhou com o Barça, depois com o City, e Helenio Herrera, que treinou o Barça nos anos 50 e depois venceu com a Inter de Milão nos anos 60. Tá? A gente, assim, são dados que eu achei, passaram no mundo deportivo, tá ok? Isso mostra que o Barça, mesmo que agora não esteja dominando a Europa como antes, ainda forma treinadores de elite que fazem história em outros clubes. E a verdade é que a filosofia do Barça continua rendendo frutos em vários lugares, não é? Então a gente tem que ficar orgulhoso do nosso estilo, do nosso DNA, tá bom, galera? E por último, também Dembélé, tá? Eu sei que o Dembélé saiu meio brigado com a diretiva, né? E o passo pelo Barça não foi aquela coisa maravilhosa, né? Mas o Dembélé diz o Barça era o clube dos meus sonhos, né? Agora vem talvez a parte mais emocionante para a gente, torcedor culé, tá? Você e eu. É uma declaração de Dembélé após a final. O francês que brilhou na Champions pelo PSG e fez gol na final, né? E deu 2 assistências. Falou o seguinte, abre aspas: o Futebol Clube Barcelona foi o clube dos meus sonhos, desde que eu era pequeno. Eu queria vencer a Champions com o Barça, mas infelizmente não aconteceu. Agora consegui fazer isso com o PSG e é um momento muito especial. Fecha aspas. Mesmo saindo do Barça de forma meio polêmica, Dembélé não escondeu, né, o carinho e o sonho que ele teve ao vencer com a camisa azulgrana, tá? Ele também falou que agradece ao Barça por ter confiado nele e que sempre vai guardar momentos especiais do clube, tá? E não é emocionante? A ver, me fala aí, é ou não é emocionante ver o jogador que passou por tantos altos e baixos no Camp Nou? Reconhecer a importância do Barça no caminho dele, né? Então, galera, o que vocês acham? Com todas essas conexões, dá ou não dá para dizer que o Barça também foi campeão ontem, né? Mesmo sem jogar. Assim, estamos esticando um pouco, né? Mas Luis Enrique, Guardiola, Dembélé, o estilo de jogo e a filosofia. Tudo isso mostra que o Barça segue mais vivo do que nunca, né, no futebol europeu. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram de ver o PSG campeão? Acham que o Barça deve buscar a Luis Enrique de volta algum dia? E o Dembélé merecia mais no Barça? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler tudo, tá, galera? E é claro, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para ficar dentro de todas as notícias, tá, do Barça com a nossa cara. O Barça, o nosso estilo, tá? O torcedor, de torcedor para torcedor, tá? E ativa o sininho, tá bom, galera? Lembra da pesquisa, hein? Vamos ver se chega a notificação no próximo vídeo. Tá, galera? Não esqueçam, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.